Pessoal, bom dia a todos aí. Vocês estão. Hoje nós vamos aí para a apresentação do texto 4, né? Apresentado aí pelo grupo do Andrei, do Felipe e do Magno. Eles estão apresentando o texto aí, a estrutura do conhecimento tecnológico do tipo científico. E o Felipe vai dar início então aqui à apresentação para estar desenvolvendo aí a discussão. Ok? Felipe, é com você. Primeiramente, bom dia a todos. O grupo do Andrei, Felipe e Magno vai apresentar um tema para vocês sobre o conhecimento tecnológico do tipo científico e abordar como é que a estrutura dele foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Para começar a apresentação, eu gostaria de perguntar para vocês o que é conhecimento, como vocês definem conhecimento. O gal... Eu acho que seria um conjunto de técnicas de uma pessoa ou sociedade. É o Getúlio, né? Isso. Por que Getúlio? Você falou o quê? Por quê? Por quê? Uhum. Porque eu acho que o conhecimento é todo um agregado dessas técnicas e saberes ao longo da vida de uma pessoa. Que pode porque é passada de pessoa a pessoa ou é passada através de estudos aprofundados, se dividindo nos vários ramos de conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento. Só tô pensando no conhecimento científico por enquanto, que é passado através de estudos repetitivos. Certo. A definição que a gente vai utilizar para conhecimento é a noção ou ideia de algo que a pessoa adquire através de informações, sejam elas visuais, experimentais ou até mesmo que sejam passadas por outra pessoa. Então, eu vou abordar, a partir desse ponto, como é que foi sendo desenvolvido o conceito de técnica e técnica nos dias de hoje, partindo desde a era da, da época da Grécia. O conceito de técnica é bem vasto, tendo várias definições dentro do vocabulário original. Uma das definições que ele tinha era de pessoa do campo. Era uma expressão voltada para se direcionar a pessoas do campo na época da Grécia. No entanto, ela tem mais uma definição que vai ser interessante para a nossa abordagem. Ele também pode ser tido como conhecimento para a realização de práticas. Ele é um conhecimento objetivo que se destina à conclusão do seu fim, a útil de maneira eficaz e direta, preocupado com o resultado. Ele era muito debatido na Grécia Antiga e foi ao longo de anos o processo para definir exatamente o que seria o técnico. Diversos filósofos abordaram o tema, como Platão, Aristóteles e vários outros, tentando definir como seria o conhecimento, como seria uma forma ideal para se criar, estudar e passar conhecimento. E a conclusão que eles chegaram, em primeira instância, é que o conhecimento ele era obtido através da vivência da pessoa e da observação da natureza. E o nome escolhido para ele foi justamente técnica. Então, o processo de aprendizado e observação
na Grécia Antiga era chamado de técnica e era debatido abertamente com as demais pessoas a fim de moldar um conhecimento mais sólido, a fim de estudar e debater sobre o assunto. Dito isso, o conceito de técnica não se manteve estático, ele foi variando e se adaptando conforme ao tempo e as épocas. Um grande momento importante para isso foi durante o Iluminismo, em que ocorreu a Revolução Científica. Esse sujeito que vocês estão vendo, Francis Bacon, ele vai ser muito importante porque ele vai dar início ao que seria um método científico. Eu acredito que alguns de vocês estejam participando do trabalho do pêndulo de física experimental, em que a gente tem que fazer um estudo e aplicação de método científico para análise da gravidade local. Esse conceito de ter uma metodologia por trás surgiu aí, com Francis Bacon. Foi daí que veio a ideia de criar passo a passo, com descrições e objetivo, a fim de tornar aquele conhecimento comum e transmissível. Qualquer um que se dedicasse a estudá-lo, realizando aquele método, conseguiria chegar no mesmo resultado. E a partir dessa definição criada por Bacon, é possível dividir a filosofia em duas partes essenciais: a filosofia natural e a filosofia instrumental. A filosofia natural, ela seria destinada aos filósofos que contemplam a natureza e o mundo ao seu redor. Seriam aqueles que observam para entendimento do funcionamento das coisas. Já os filósofos instrumental, eles estão preocupados com uma produção prática do conhecimento. Eles não querem apenas aprender, eles querem fazer algo com o que aprenderam. Eles querem tornar isso um benefício próprio para se disponibilizar de maneira genérica para o povo, buscando uma melhor qualidade de vida, evolução tecnológica, avanço científico. Alguma dúvida até aqui? Estão me escutando? Estamos sim, até aqui tá tranquilo, Felipe. Pelo menos para mim. Então tá, eu vou continuar a sequência. Essa divisão dos dois tipos de filosofia é muito importante, pois que ele vai dar origem a dois pontos. Os que são voltados a mais um estudo teórico, vindo da observação da natureza, e aos que destinam uma aplicação para esse estudo. E essa divisão, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil de separar, porque para você ter uma aplicação dele, você precisa ter o estudo da natureza, ter o estudo sobre aquilo. Então, você não consegue fazer um sem o outro. E toda vez que você tem um avanço na filosofia instrumental, isso pode impactar a filosofia natural. A gente teve, por parte da apresentação do primeiro grupo, a questão sobre paradigmas. E ele é um ótimo exemplo de como isso afeta, de como a filosofia instrumental, através de seus estudos e pesquisas para fins práticos, pode impactar a filosofia natural. E como a filosofia natural determina a observação para a filosofia instrumental. Dentro da Revolução Científica, a gente tem alguns estudiosos, filósofos, pesquisadores, por aí vai, que se destacaram e que aproveitaram a separação que a ciência teve
da religião durante o iluminismo, para trazer à tona novas ideias e conceitos que não dependessem de crenças infundadas ou achismo popular. Foi um momento muito importante porque a ciência teve um avanço em que ela conseguiu se firmar como um ramo do conhecimento que não falava meramente as coisas. Eles buscavam falar, provar e explicar. Diferente de uma religião, por exemplo, que parte da crença, em que você não tem que provar aquilo. A pessoa vai acreditar e a partir disso segue os ensinamentos. E pontos que são bem relevantes para isso são alguns leis e teoremas que a gente tem até hoje, como por exemplo os de Newton, da movimentação, do manejo de corpos. E é tão impactante que até hoje a gente tem estudos e trabalhos sobre ele, mostrando como é que a revolução científica ela foi de fato importante para a ciência e para o conceito de tecnologia. E chegando em tecnologia, é importante a gente definir alguns conceitos dela. Ela principalmente vai se basear em investigar e inovar a respeito dos problemas e desenvolvimento que a sociedade enfrenta, buscando uma forma de melhorar e ampliar as condições de vida da pessoa. Sejam conhecimentos para agricultura, para engenharia, para a própria filosofia, que foi onde começou, não importa. E ele vai apresentar algumas características, que são essas 4 listadas abaixo. Ela vai ser transmissível, significa que ela pode ser passada de pessoa para pessoa através de estudos, mantendo assim uma continuidade através das gerações. Ela pode ser codificável, ou seja, ela não precisa se limitar a uma forma de transmissão. Ela pode ser expressa por equações, por algoritmos, por gráficos. Então ela possui uma flexibilidade na forma que é comunicada. Ao longo do curso a gente vê diversas equações, diversos gráficos, diversos textos, todos passando conhecimentos para a gente que foram adquiridos previamente por alguém, mostrando como é transmissível e codificável o conhecimento tecnológico. Mas, além disso, ele também tem que ser observável. Tem que ser possível você perceber a mudança que está tendo, o efeito que aquilo está causando. Quando a gente mexe com um circuito elétrico, por exemplo, a gente não tem uma visão da corrente, a gente não enxerga a corrente lá. Mas através de alguns equipamentos, como o osciloscópio, de amperímetro, a gente consegue perceber a existência dela e o efeito que ela causa. Então, apesar de se chamar observável, ele não se limita à visão. Ele pode ser feito através de outros aparatos. E por último, a gente tem o dependente, que é essencialmente um dos principais pontos da ciência, pois ele vai ter uma dependência, como o próprio nome sugere, de leis e conhecimentos prévios. Ele não pode ser simplesmente jogado e acreditado de uma forma indiscriminada. É preciso que você tenha constatações. É preciso que haja uma observação para se definir aquele conhecimento. E juntando todas essas 4 condições, você vai ter o conhecimento sendo transmitido, estudado, reavaliado, testado e observado pelas pessoas ao longo do ano, fazendo com que esse conhecimento vá sempre evoluindo. Consequentemente, a tecnologia provindo dele também. Ela está sempre crescente, sempre avançando.
fim, a gente vai abordar um pouquinho aqui sobre o impacto do conhecimento. Toda vez que a gente possui uma descoberta, um novo estudo, algum fator de relevância, seja para qualquer área do conhecimento, ele, a longo prazo, principalmente, gera grandes mudanças na sociedade. O estudo, por exemplo, da álgebra permitiu o ser humano criar pirâmides, prédios, construções muito mais elaboradas do que se fazia antigamente. Algum de vocês teria mais um exemplo para citar? Gente, estão aí? Nós temos aí agora, né, o Felipe, a própria revolução industrial, né, que a sociedade está passando nesse momento, que eles estão chamando aí de indústria 4.0, né, que seria a inclusão de inteligência artificial elevando o nível aí da automação. Então, do ponto de vista industrial, essa é uma mudança aí, uma mudança social que nós estamos passando, vista a necessidade de aproveitar, né, o mesmo espaço para produção de objetos, de itens sem maiores diferenças. E ao longo do curso, como o foco é a automação e controle, esse exemplo citado se encaixa muito bem na percepção que nós, estudantes do curso de Engenharia Mecatrônica, temos. Então, esse exemplo demonstra muito bem as mudanças que surgem com esse conhecimento. A forma que o avanço da tecnologia vai trocando as coisas. Sei lá, na década de 80, produzia carro basicamente manualmente. O cara tinha que ir lá encaixar a roda, o outro mexer no parafuso. Hoje em dia não. Hoje em dia já tem todo um maquinário especializado feito para movimentar as peças, encaixar, e já sai uma linha de montagem séria, bem acelerada e destinada já ao público. Isso é um dos exemplos que o impacto do conhecimento gera. E tudo isso começou lá com a Tecnir, lá na Grécia Antiga, na ideia de estudar a natureza e desenvolver conhecimento prático, passando pelas revoluções, o marco do iluminismo, até chegar nos dias atuais, em que a gente já tem uma complexidade muito grande no conhecimento. A tecnologia em si, ela já se tornou algo tão grande que você não consegue mais separar em áreas isoladas. Elas estão cada vez se comunicando e juntando mais. Por isso que pesquisas e estudos hoje em dia são, em grande parte, de múltiplas áreas, múltiplos ramos. Você não tem mais um ponto fixo para estudo. E isso é um dos impactos que a tecnologia sofre com o conhecimento. À medida que ele avança, ela acompanha. E isso vai trazendo novidades, repercussões e mudanças na vida da pessoa. Essa apresentação foi baseada no texto A Estrutura do Conhecimento Tecnológico do Tipo Científico, publicado pela editora da UFMG em 2019. Ficou alguma dúvida a respeito do tema? Algo que queiram ser melhor explicado? Ou alguma pergunta mesmo a ser feita? Eu tenho duas, ô Felipe. Se você puder voltar no slide 8 para mim, depois no penúltimo slide, vamos primeiro no slide 8. Isso. Primeiro nesse termo, quando você usa aí esse termo dependente, esse termo dependente ele está relacionado
A fundamentação teórica? Também. Talvez tenha ficado mal explicado, eu vou retomar o tema. Essa seção dependente tenta caracterizar o conhecimento tecnológico da seguinte forma: para se conduzir novas pesquisas e estudos, é preciso que você já tenha um embasamento teórico prévio. Você não chega e faz uma pesquisa sem ter estudado, sem ter se preparado. Um exemplo que eu tinha mencionado são as leis de Newton. Existem inúmeros estudos, como por exemplo o feito pela atividade de física experimental, o movimento do pêndulo, em que ele se baseia nas leis de Newton. Ele é dependente delas para a gente ter uma compreensão e um entendimento melhor do funcionamento físico desse processo. Porque são através delas que a gente vai montar as nossas teorias, as nossas hipóteses, vai confirmar se deu certo ou não, se o objetivo ele foi alcançado ou por que não foi alcançado, e como a gente vai tentar fazer, como a tecnologia vai ir evoluindo e acompanhando com base nessas teorias. Isso dá para ser diretamente relacionado com os paradigmas apresentados pelo primeiro grupo. Toda vez que a gente tem uma mudança de paradigma, a gente essencialmente tem uma mudança junto da forma que a gente enxerga os teoremas, as leis e, consequentemente, a forma que a gente vai desenvolver tecnologia. Então é daí que surge essa dependência dela. Ela precisa ser fundamentada em conhecimentos prévios. Então ela, ao mesmo tempo, depende desses conhecimentos prévios. Fiquei claro agora? Sim, 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 sim. Certo. A sua outra dúvida era? O próximo slide, eu não sei se é o próximo ou o penúltimo. Ó, Esse? isso. Que aí você falou do ponto de vista, a gente até falou aqui da indústria 4.0, que foi o exemplo que eu dei aqui. Nós olhamos a tecnologia do ponto de vista de indústria. Mas e a tecnologia do ponto de vista de sociedade? Qual é o impacto, né, que isso traz para a sociedade? Ele gera toda uma mudança e adaptação em torno dela. Aproveitando a questão da indústria 4.0 que você mencionou, à medida que ela for sendo implementada e acrescentada nas indústrias atuais, a gente vai tendo o relacionamento interno dos setores de fabricação, e isso impacta socialmente na vida das pessoas e dos trabalhadores, principalmente desse ramo. Por exemplo, a massiva comunicação entre equipamentos, que a indústria 4.0 promove. Essa conexão entre um maquinário, o computador de controle, ajuste de temperatura do forno, por aí vai. Tudo isso vai mudar a forma que é feito o processo. Consequentemente, muda como o trabalhador atua lá. E também vai mudar a forma que isso é entregue à sociedade. Agora, por exemplo, vai ser produzido mais rápido, sejam os carros, sejam os smartphones, sejam os dispositivos. Então, você vai tendo uma velocidade maior, uma disponibilidade muito grande. E a sociedade ela vai se adequando a isso. Quando surgiu, os carros eram raros, eram caros e basicamente eram bem rudimentares. Então, à medida que a gente foi evoluindo e desenvolvendo novos meios de fabricação, novos tipos de motores, melhorando o combustível e ampliando a tecnologia usada, a gente foi tendo uma maior propagação,
um preço que já se tornava mais fácil de uma grande massa de consumidores atingir. E, bem, isso eventualmente trouxe grandes mudanças para a sociedade, como os engarrafamentos que tem em São Paulo, por exemplo. Ficou claro agora? Sim, completando a sua frase, mais do que isso, né, que ainda você está focado na parte industrial, mas do ponto de vista social, a tecnologia também ela promove uma mudança cultural. Isso aí é o mais importante. Eu não estou me referindo a essa forma cultural a qual eu estou me referindo, eu estou me tentando relacionar como o funcionário, o sujeito que está dentro da indústria, ele tem que se formar para estar dentro da indústria. O nível de conhecimento, né, a capacitação desse funcionário para estar dentro dessa empresa e estar gerenciando essa empresa. Então, pegando aí todas essas vantagens, né, e desvantagens também que virão, abre para a gente uma porta para um negócio muito polêmico, né? Que seria a questão da automação tomar, né, e reduzir aí a questão do número de oportunidade de emprego, das vagas de emprego. E na verdade a automação por si só ela não se dá manutenção. Ela pode até diagnosticar, pode resolver, mas você ainda vai precisar de gente lá dentro para estar auxiliando ela, porque ainda nesse momento, às vezes automatizar o processo é muito mais caro do que você ter um funcionário lá colaborando, né, com parte desse processo automatizado. Então, o que nós vamos precisar e que nós estamos muito atrasados, nós aqui como país, olhando do ponto de vista de país, nós estamos com uma qualificação técnica das pessoas muito baixa. Muito baixa. Então a indústria tem que caminhar numa velocidade, a sociedade tem que acompanhar essa velocidade de evolução da indústria. E infelizmente, no nosso país, isso não está acompanhando, não está dando certo. É essa a colocação. Então, a vaga de emprego vai ser reduzida? Vai. Nós não vamos ter o número de vagas que nós tínhamos ali na década de 70, na década de 60. Os mesmos postos de trabalho. Mas ainda haverá postos de trabalho que exigirá cada vez mais pessoas qualificadas. Tá? Então, essa é a questão que eu quero colocar aí sobre essa questão da tecnologia. Que a tecnologia ela também passa a exigir uma evolução de aprendizagem, de aprendizado, né? da população, da mão de obra mesmo que vai estar em cada indústria especificamente. Então uma coisa caminha com a outra. E nesse ponto aí nós estamos um pouco agarrados. A evolução não pode ser só das tecnologias, ela precisa ser do ser humano junto. E precisa ir acompanhar esse processo, se evoluir também. Isso. Ô Felipe, alguém mais quer fazer algum comentário aí? Alguma dúvida, gente? Bom, Felipe, o pessoal tá meio dormindo ainda. Obrigado pela apresentação, pelo compromisso de vir aqui. Eu assumo aqui de agora em diante, tá bom? Tudo bem. Obrigado. Ô, Lucas, Oi? eu tenho que te enviar essa apresentação? Não, seu grupo tem que me enviar a análise crítica do texto, né? Uhum. Essa você me encaminha ainda agora na parte da manhã. Por e-mail, por favor. Uhum. Tá bom? Tá bom, então. Então, valeu. Como é que eu paro a apresentação aqui? Ao lado do microfone, se você clicar aí, já interrompe ela. Na mesma que você usou para compartilhar. Isso. Bom, apareceu eu aí agora, né? Liberei a câmera.
Pessoal, então vamos lá, por partes. Deixa eu vir aqui. Grupo 5. Vitor, Eric e Jade. Tem alguém do grupo aí presente? Vitor tá aí. Eric não e Jade também não. Ô Vitor, lembrar de enviar o texto para mim até a próxima quinta-feira. Ok? O texto não, desculpa, o vídeo. O vídeo da apresentação deve ser enviado até quinta-feira. O próximo tema aí, o texto 5, correto? Já a penúltima apresentação. E na próxima semana, Gabriel, Ian e Thiago. Essa turma tá aí ainda? É Gabriel Gomes, Ian e Thiago Antônio. Tem alguém presente aí da turma? Gabriel tá aí. Gabriel, o Thiago também tá aí. Eu acho que só o Ian que trancou a disciplina. Vocês estão fazendo agora em dupla? Isso, Lucas. Bom dia, você tá me ouvindo? Tô sim. O Ian, ele trancou, aí o grupo agora é só eu e o Gabriel Gomes mesmo. Beleza, sem problema. Então, preparar aí a discussão para a próxima segunda também. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Obrigado a vocês. Então, pessoal, é isso. Por hoje aí a gente encerra aqui com a apresentação dessa defesa e a apresentação do texto 4. Lembrando, semana passada o grupo responsável por enviar o vídeo não enviou o vídeo. E por isso vocês não tiveram que fazer a análise aí sobre a apresentação. Na verdade, eu tô até um pouco preocupado. Essa é o que eu tô, meu sentimento, tá? Em relação à turma, tem um certo nível de preocupação aqui, porque tô sentindo que o compromisso dos alunos matriculados na disciplina com a disciplina, tá? O compromisso está muito baixo. Tudo bem que vocês entraram aí, vocês são a turma de 2020, vocês entraram, vocês ainda não conhecem Cefet. Vocês ainda não conhecem o que é uma graduação no Cefet presencial. E vocês estão tendo uma oportunidade muito grande de desembolar, de não ficar agarrado no curso, né? Nesses primeiros semestres. Visto aí toda a dificuldade do ensino remoto, que o ensino remoto nos traz, mas ainda assim o ensino remoto ele é mais tranquilo que o ensino presencial, porque o nível de cobrança no ensino presencial ele é muito maior do que a gente está colocando aqui no ensino remoto. E o que eu vejo, o meu sentimento, é que vocês estão perdendo uma grande oportunidade, sabe? Uma grande oportunidade mesmo de permanecer regular no curso, de deixar para ter problemas na hora que chegar nas disciplinas mais cascas grossas, disciplinas técnicas que aparecem aí do 4º ao 8º período, que é onde a turma põe a corda no pescoço e acaba caindo aí ao longo do curso. O sujeito faz 2, 3 vezes e realmente tem dificuldade, porque é a hora que a gente chega na parte técnica mais pesada do curso, onde começa a envolver elétrica, eletrônica, instrumentação, controle, programação. As disciplinas começam a conversar uma com a outra em níveis mais baixos e a coisa fica mais difícil. Você quer falar, Gabriel? Então, é preocupante o comportamento da turma, é preocupante a facilidade com que vocês desistem das atividades. Isso está me preocupando muito com essa falta de compromisso de grande parte dos alunos. A metodologia é uma disciplina que não vai trancar, que ela não é pré-requisito para as próximas disciplinas que vocês vão cursar. Ok, ela não é. Mas é uma disciplina tranquila para ser feita. Então, devia aproveitar o momento desse ensino remoto para se ter a aprovação. E muitos estão abrindo mão disso.
E isso é preocupante, isso é muito preocupante, porque isso vai refletir para frente do seu curso aí um monte, essa é a verdade. Então, vou até fazer um relato disso à coordenação, vou registrar essa observação, porque eu sei que, vendo esse comportamento, a tendência que a gente pode fazer aí, meio que numa predição de série temporal, tá? Lógico, isso aqui não é matemática, mas é que muitos não vão chegar ao final do curso. Muitos cairão no meio do curso, justamente por ter essa falta de vontade de fazer as coisas, essa falta de compromisso. Não é nem por questão de capacidade cognitiva e técnica, é por falta de compromisso mesmo com o que você está se propondo a fazer. Então, bom, eu encerro a aula aqui hoje, tá certo? Eu encerro aqui a aula hoje. Motivos, Douglas, para essa falta de compromisso, cada um tem o seu motivo. Isso é pessoal, tá? Isso aí não compete entrar nesse nível de discussão aqui, não. Cada um tem que dar com o seu problema pessoal, mas lembrar que você tem compromisso aqui com o que você se propôs a fazer, tá? Em resumo, é isso. Cada um passa por uma situação diferente. Bom, então, turma, fica a atenção. Tô chamando a atenção para algo que está se desenhando ao longo do curso. Eu fiz esse mesmo curso que vocês estão fazendo, sou aluno da primeira turma. Fiz esse curso trabalhando, tá? Eu tinha um desgaste muito maior do que muitos de vocês que estão desistindo têm. E no ensino presencial, numa pegada muito mais forte do que a gente está vivendo nesse momento. Então, pensem um pouco, reflitam um pouco, avaliem melhor na hora de fazer as disciplinas, de fazer matrícula para o próximo semestre. Matricule-se no que você assuma, no que você vai assumir de compromisso, de que você vai se esforçar para concluir. Matricular por matricular não resolve nada, tá bom? Bom, aguardo os textos, aguardo a apresentação. Tenha uma boa semana todo mundo. Estarei encerrando aqui a dificuldade aí. Tenha uma boa semana todo mundo. Lidem e pensem sobre essa situação, tá? Boa semana a todos. Nós temos mais 2 textos aí antes de encerrar o curso. Se eu não me engano, essa semana vocês têm que entregar a atividade aí de relatório, tá? Então, nós estamos aguardando aí a atividade de relatório também. Pessoal, valeu, obrigado, abraço, boa semana para todo mundo.